Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Vamos agora, por uns momentos, esquecer dos nossos problemas, das nossas atribulações e vamos buscar pensar em Jesus, nosso Mestre, nosso amigo de todas as horas. Jesus querido, nós pedimos que venha a nós, os seus irmãozinhos pequenos. Venha, Mestre, até nós, nos envolva na sua luz, na sua paz, no seu amor. Que a sua luz divina, Mestre, possa iluminar o nosso coração, dissipando as sombras que ainda temos nele, nos dando assim mais harmonia e mais equilíbrio. Que possamos hoje, Mestre, estarmos mais sensíveis para assimilarmos as lições de hoje. Obrigada, Mestre amigo, por tudo que tem feito por nós. Nós pedimos, Mestre querido, que continue conosco, segurando firme em nossa mão, para que não venhamos a nos desviar do caminho reto. Que sua mão amiga possa sempre estar pronta a nos levantar das nossas quedas, nos levando assim para o caminho correto, o caminho que vai levar até o nosso Pai do céu. Que tenhamos disciplina, humildade, perseverança, para continuarmos seguindo em frente, buscando, Mestre, sempre seguir-te os exemplos. Obrigada, Jesus querido, por tudo que nos tem dado. Por favor, permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, hoje nós vamos falar de ingratidão. Ingratidão. O que é gratidão? Gratidão é reconhecimento por um benefício que nos tenham feito. Não é isso, gratidão? É preciso ter bastante discernimento para não confundir com retribuição. Gratidão não é retribuição, não é uma troca. É reconhecimento, reconhecer o benefício, o bem, o favor que o outro nos fez. Para que a gente não venha a cair no erro de uma senhora que nós soubemos que 2 meses antes do Natal ela tinha um caderno e ela então ali ela ia anotando o nome das pessoas, dos amigos e dos parentes que ela ia dar um presente. E ela ia comprar um presente e marcava o que ela estava dando de presente para aquela pessoa. Para que, quando chegasse o dia de Natal, que houvesse a troca de presentes, ela comparasse se a pessoa deu um presente à altura do que ela deu. Isso daí é o quê? É um comércio? Não é? Não parece? Uma troca aí... É uma barganha, vamos ver quem que... Por que ela fazia isso? Porque aquele que deu um presente inferior ao que ela havia dado, no ano seguinte ela não dava um presente bom para ele, não. Olha que coisa ridícula. Que situação ridícula. Mas muitos de nós têm esse equívoco de achar que se aquela pessoa ali me deu algo, eu tenho que dar um igual. Não é assim? Aquele meu parente que é mais abastado me deu um presente caro, então eu tenho que dar um presente caro para ele. Mas aí eu não sou capaz de dar um presente caro para um conhecido ou um amigo
que seja de uma classe, de uma condição financeira inferior. Não é assim? A gente não dá. Dá não. É como se fosse um comércio, uma troca aí de favores, e não é isso. Gratidão é reconhecimento, não é retribuição. E a ingratidão é o não reconhecimento do benefício que se recebeu. E a ingratidão, ela é filha direta de quem? Do egoísmo. Exatamente, do egoísmo. É filha direta do egoísmo. E o egoísmo é a grande chaga da humanidade, porque todas as desgraças, todas as misérias, tudo que é de ruim tem consequência pelo egoísmo, não é? É o egoísmo nasce no egoísmo, todas as misérias do mundo, todas as desgraças, todas as mazelas. Não é verdade? E a ingratidão é típica do espírito inferior, do espírito de moral baixa. Então a gente não pode esperar a gratidão daquela criatura que tem o seu lado moral pouco desenvolvido. Né? Ele não consegue. Temos a ingratidão dos amigos, que dói muito. Porque a ingratidão de um estranho é uma coisa, mas a ingratidão de um amigo é terrível. Porém, a pior de todas as ingratidões é a dos filhos para com seus pais. Não é verdade? É a pior ingratidão que existe. É a dos filhos com relação aos seus pais. Emmanuel nos diz o seguinte sobre ingratidão. A memória do ingrato é uma ferida aberta. Para a ingratidão, a resposta é caridade em forma de esquecimento. Não pares de trabalhar e servir, porque essa ou aquela desilusão te amargou os sentimentos. Os ingratos são portadores de moléstias. Quando semelhantes companheiros te surgirem na vida, releve sempre. Eles não sabem quantas nuvens de dor estão amontoando sobre a própria cabeça. Não desertes do amor que todos devemos uns para com os outros. E se receberes em troca pedra, vinagre e fel, sorria e auxilie e perdoe sempre. Não é? Então, quem é ingrato não tem amor ao teu próximo, não é mesmo? E não podemos esperar que tenha, porque é uma criatura ainda moralmente pouco desenvolvida. Não é verdade? Nós vamos ler aqui uma historinha muito edificante que nos diz o seguinte, com relação à ingratidão dos amigos. Conta uma antiga lenda judia que um homem foi condenado à morte por apedrejamento. Os carrascos lhe jogaram pedras grandes e o homem suportou o castigo terrível em silêncio. Nenhum grito, nenhum gemido. Na sua condição, ele compreendia que a desgraça havia caído sobre ele e que seus gritos de nada serviriam. Passou por ali, porém, um rapaz que havia sido seu amigo.
Esse rapaz pegou uma pequena pedra e atirou na direção do condenado. O pobre, então, atingido pela diminuta pedra, deu um grito estridente. O rei, que assistia, ordenou que um de seus lacaios perguntasse ao réu por que ele gritara quando atingido pela pequena pedra, depois de haver suportado, sem se perturbar, as pedras grandes. O condenado respondeu: as pedras grandes foram atiradas por estranhos, por isso me calei. Mas a pedra pequena foi atirada por um homem que foi meu amigo. Lembrei de sua amizade e agora vi sua felicidade quando me encontro na desgraça. E isso me doeu. O rei compreendeu, compadeceu-se do condenado e ordenou que o pusessem em liberdade, dizendo que mais culpado do que ele era aquele que abandonava o amigo na desgraça. Essa lenda nos dá a nota de quanto dói a gente receber a ingratidão de um amigo, não é? Porque a ingratidão de um estranho vai nos causar um mal-estar, mas não vai nos doer como a ingratidão de um amigo. Não é verdade? É terrível, porque a gente não espera que um amigo nos traia, que um amigo nos apunhale pelas costas, né? Que puxe o nosso tapete. A gente espera que um estranho possa fazer isso, mas não um amigo. Um amigo de verdade, não. Não é verdade? Então, por isso, essa história realmente ela nos ensina, nos mostra que o quão difícil é a ingratidão de um amigo. Porque, de fato, ela nos dói e muito, não é? Porque a gente tem confiança naquela criatura, não é verdade? A gente confia, a gente tem um afeto por ela. E aí ela nos paga essa confiança, esse carinho com a ingratidão. Então é complicado, é difícil, é difícil. Com relação a isso, tem uma passagem do Evangelho onde Pedro trouxe esse questionamento para Jesus acerca da ingratidão dos amigos. E Pedro perguntou para Jesus: Mestre, como devemos proceder quando os amigos nos retribuem com ingratidão? E Jesus respondeu: Pedro, o verdadeiro amor e sincero nunca espera recompensas. Ainda que todos os amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Então, o que Jesus quis ensinar aqui é que a gente deve fazer o bem por fazer o bem. Porque nenhum ato de bondade fica perdido. Então, que a gente faça o bem sem esperar retribuição. Eu sei que o nosso orgulho ainda gosta de ser lustrado. Com o quê? Com o reconhecimento, com o elogio. Não é assim? A gente gosta. O que é isso? É o nosso orgulho. Mas o certo a ser feito, faça o bem, sem olhar a quem.
Faça o bem sem esperar retorno, sem esperar retribuição. Não é verdade? É isso que Jesus quis dizer a Pedro. O bem que você fez é seu. Essa atitude de bondade é sua. Ninguém te tira. E fazer o bem é uma grande alegria. Não é mesmo? Quando a gente pode fazer algo por alguém, veja como a gente fica feliz. A gente se sente muito bem. Na verdade, e isso ninguém pode nos tirar. Então a nossa recompensa por fazer o bem é essa sensação de bem-estar, de ter podido ajudar alguém. Não é fato? No livro dos Espíritos, Kardec também traz essa questão. Kardec perguntou aos espíritos superiores sobre a ingratidão. Ele perguntou assim: para o homem de coração, as decepções causadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não serão uma fonte de amarguras? E o espírito superior respondeu: sim, mas nós ensinamos a lamentar os ingratos e os amigos infiéis. Eles serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio foi. Não é? Porque aqui entra a lei de causa e efeito. Tudo que deres, receberás de volta. O que plantares, colherás. Se eu planto ingratidão, o que é que eu tenho que receber? Ingratidão. Se eu sou egoísta, o que eu vou receber de volta? Durezas de coração pela frente, né? Não é assim? E Kardec continuou, ele perguntou: e as decepções causadas pela ingratidão não o serão para endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? Né? Porque tem gente que fala assim: olha, eu fiz tanto bem, só recebi ingratidão, agora também não faço mais. Não é assim? É um erro. É um erro. Porque Deus permite que muitas ingratidões nos aconteçam para que a gente persevere no bem. É um teste. É um teste. É um erro a criatura falar: eu só recebo ingratidão pelo bem que eu faço, não faço mais. Agora também não ajudo mais ninguém. Eu escuto muito isso. Né? É um equívoco. Não façam isso. E Kardec trouxe essa questão. Então não é para deixar a pessoa fechar o coração, ficar endurecida e não querer fazer mais o bem. E o Espírito respondeu: seria erro. Seria um erro. O homem de coração, como vós dizeis, está sempre feliz pelo bem que pratica. Sabe que se este é esquecido nesta vida, será recordado na outra, e que o ingrato sentirá por isso vergonha e remorso. De fato, porque aquela velha história. Aqui, quando encarnados, nós, de alguma forma, a gente anestesia, a gente amordaça a nossa consciência. Mas quando nós desencarnamos, não conseguimos mais fazer isso. E a nossa consciência, ela fala mais alto. E é onde o ingrato vai ficar com remorso do que fez. E envergonhado. Não é verdade? E envergonhado. E Kardec insistiu mais um pouco. Esse pensamento, porém, não impede que o coração se magoe com a ingratidão de um amigo, não é? Ora, não poderá fazer brotar-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível, ou seja, a pessoa fosse mais durona de coração, seria melhor?
Pode botar isso na cabeça da pessoa que sofre uma ingratidão de um amigo, né? E aí o espírito superior responde: sim, se ele preferir a felicidade do egoísta. Aí ele fecha o coração, fica durão, não ajuda mais ninguém. Isso aí é a felicidade do egoísta. Será que é felicidade? Não mesmo, né? Uma triste felicidade. O Espírito continua dizendo: desde que saiba que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade, que se enganou a seu respeito, então não os lamentará. Não é fato? Mais tarde encontrará os que o compreenderão melhor. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores prazeres que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que simpatizem com ele. Ela lhe dá, assim, as premissas da felicidade que lhe estão reservadas no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. É um prazer negado ao egoísta. Olha aí. E falando em ingratidão, que dói como a do amigo, né? Do amigo ingrato, nós vamos falar um pouquinho da ingratidão dos filhos para com os pais, que é a pior das ingratidões, né? Os filhos devem tudo aos seus pais, não é verdade? Os filhos devem tudo aos seus pais. Quem não consegue honrar o pai e a mãe, quem não consegue respeitar o pai e a mãe, quem não consegue ser agradecido ao pai e à mãe, não conseguirá fazer isso a mais ninguém. Não é mesmo? É dos mais graves comprometimentos que o espírito encarnado assume para o futuro ressarcimento doloroso, a ingratidão para com os pais. Então, nós vamos contar aqui um caso verídico de uma senhora que nós conhecemos, que certa feita nos contou que num tempo mais antigo, foi encontrado um bebê abandonado lá no terreno baldio, um bebezinho coberto de feridas, sujo. Estava lá a criancinha jogada lá. E ela mesma disse para nós que era um bebê feio, não era um bebê bonito. Era um menino mulato, não era um bebê bonito e ainda por cima todo coberto de feridas. Tanto que ninguém ali do bairro da periferia, ninguém quis o menino. Mas ela quis. Ela pegou o menino, catou a criancinha, e naquela época em que as pessoas, quando encontravam uma criança, podiam adotá-la, né? Hoje não. Hoje não funciona mais assim. Quando encontram uma criança, tem que entregá-la no fórum para ser colocada na fila de adoção, né? Naquela época não. Quando a pessoa encontrava uma criança, ela podia adotar a criança e ela adotou. Ela não era uma pessoa rica, mas condição financeira de médio para baixo, vamos dizer assim. E ela tinha outros filhos biológicos, mas já eram mais crescidos. Então ela adotou esse menininho. E ela disse que deu trabalho para curar o menino, porque ele estava coberto de feridas, a criança desnutrida e tudo aquilo. Ela levou no pediatra e lava a criança, banha a criança, passa remédio, remédio daqui, dali, muito trabalho, muita dedicação, e ela conseguiu com que esse menino ficasse curado. E criou o menino sem a menor diferença
de amor, de dedicação que ela tinha para com os filhos biológicos. Ela criou como se fosse filho biológico dela. Criou o menino. E ele cresceu e ela com o marido conseguiram pagar a faculdade para ele, a faculdade de Direito. E aí foi onde começou o orgulho falar mais alto nesse rapaz. Ele já, a soberba veio à tona. E agora ele, advogado, já olhava a mãe, uma senhora simples, de outra maneira. Né? E aí, quando passou a namorar uma moça de família mais abastada, também advogada, né? A mãe já começou a ser posta de lado, porque ele tinha vergonha da mãe. E chegou a falar isso para ela. Olha que dureza. Falou para a mãe que não ia trazer a noiva lá na casa, porque tinha vergonha dela. Porque ela falava errado, pronunciava as palavras erradas, ela não tinha muito estudo, não é? Então era uma pessoa bem simples no falar, e isso o envergonhava. De modo que ele deletou a mãe da vida dele. Ele foi embora, se casou com a moça rica, advogada como ele, e a mãe foi colocada de lado. Ela nos contou isso aí com lágrimas nos olhos. Que o filho fez essa ingratidão para com a mãe que fez tanto sacrifício por ele. E ela recebeu essa plaga. Né? E a gente se põe no lugar e imagina a dor que deve ser, né? De uma mãe receber a ingratidão do filho. A gente já ouviu muitas histórias verídicas de casos assim semelhantes, que os filhos têm vergonha dos pais simples, pessoas honestas, pessoas boas, mas por serem simples, por serem pessoas de financeiramente, vamos dizer assim, humildes, né? Eles deletam os pais das suas vidas. Não querem, têm vergonha. Né? E isso é muito triste. E será cobrado deles. Será cobrado deles. É aquela outra historinha que diz que um senhor morava com o filho casado. O senhor morava com o filho casado. Certa feita, o filho pegou o cobertor, deu para o pai e falou: olha, vai embora daqui, pôs o pai para fora de casa. Só que quando o senhor ia saindo com o cobertor, o neto, o filhinho desse rapaz, falou: não, peraí, vô, espere um pouquinho. Foi lá, pegou uma tesoura e cortou o cobertor no meio. Falou: o senhor leva só a metade, que essa outra metade é com meu pai. Quando chegar a vez dele para eu pôr ele para fora. Quer dizer, olha aí, né? A ingratidão já ia voltar para ele através do filho pelo mau exemplo que ele estava dando. Não é verdade? Olha a situação. É muito triste. Mas, o que os espíritos superiores nos falam para nos consolar é que, quando sofrermos a ingratidão, seja de quem for, que a gente lembre de Jesus. Porque o nosso mestre, ele desceu de muito alto. Ele desceu das esferas crísticas. Ele desceu, deixou a sua glória e levou 1000 anos para diminuir, para se diminuir, para poder habitar um corpo grosseiro como o nosso.
Isto já foi um enorme sacrifício. Mas ele veio por amor a nós. Veio nos apresentar um Deus que é um Pai de infinita bondade. Ele veio mostrar o caminho que devemos seguir para chegar até esse Pai de infinita bondade. Não é? A trajetória de Jesus foi toda de amor, de dedicação. Não é fato? Quantas curas ele fez? Ele levantou os caídos, consolou os tristes, os desalentados. Ele ajudou aqueles que eram... Ele trouxe de volta para o convívio os que eram esquecidos, excluídos, desprezados. Ele trouxe todos esses, ele levantou os caídos, não é? Curou doenças de tudo que era tipo, leprosos, curou cegos, aleijados, não é? Curou loucos, obsidiados. Quantas e quantas curas Jesus fez? Não é verdade? Quanta bondade ele esparramou. Não é fato? Ele veio trazer luz, luz para todos nós, e luz em abundância. Quantos benefícios ele fez? E o que foi que ele recebeu em troca disso tudo? Ingratidão. Não é? Ingratidão. Se nós somos espíritos imperfeitos e recebemos ingratidão, vá lá. Somos imperfeitos, mas Jesus não. Ele só fez o bem. Só doou de si mesmo para todos nós e recebeu em troca ingratidão. Foi abandonado, foi vendido, traído pelo amigo. Foi negado 3 vezes pelo outro. Não é? E ele não teve uma palavra ruim para ninguém. Ele, no final, ainda disse: perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Então, sempre que nós passarmos por esta situação, quando a ingratidão nos machucar o coração, lembremos de Jesus. Ele sofreu a maior das ingratidões. Escolheram um bandido ao invés dele. Não é? Escolheram um bandido. Ainda teve isso. Esse desaforo. Escolheram um bandido no lugar. E ele ainda pediu ao Pai que perdoasse as nossas faltas. Porque a gente não sabia o que estava fazendo. Então que a gente, quando sofrer a ingratidão, que a gente lembre de Jesus. E persevere no bem. Porque Deus permite que a gente sofra a ingratidão para nos testar a perseverança no bem. Que a gente guarde que nenhuma ação no bem fica perdida. O Pai do céu leva em conta todo o bem que a gente faça desinteressadamente. Ele leva em conta. Então, que a gente reflita sobre isso. Que a gente não guarde mágoa de ninguém. Que a gente perdoe sempre. E busque se vigiar para não cometer ingratidão com ninguém. Não é verdade? Então, dessa maneira, a gente possa, no momento, dar graças a Deus por não sermos nós os ingratos.
quarto. Então, que Deus nos abençoe, que nos ilumine, que nos guarde hoje e sempre. Que assim seja.